Vamos lá, gente. Mais uma vez, bom dia a todos. O tema da minha palestra, os lemingues da reforma trabalhista. O que são lemingues? Se você não sabe o que são lemingues, o Garfield explica para vocês. Vocês estão vendo esse roedorzinho aqui com uma granada? O Garfield vai explicar para vocês o que são lemingues. Eu tenho uma confissão a fazer. Minha mãe era uma lemingue. O que é uma lemingue? Um gerbil com tendências suicidas. Meus pêsames. Gerbil é um roedor. Ah, então você é metade lemingue? Sim, minha mãe sempre tinha o desejo de pular de um penhasco para o mar. Ah, droga, mãe. A outra característica do lemingue é exatamente porque ele segue, e aí sem qualquer trocadilho, segue cegamente o seu líder. O que o líder faz, o bando faz também. Isso são lemingues se atirando direto no mar. Daí que vem a fama que os lemingues têm de roedores suicidas. Exatamente desse vídeo. Esse vídeo foi feito pelo Walt Disney e morre. O que nós precisamos? Uma dose de cautela. Quando a gente fala em reforma trabalhista e quando a gente fala de lemingues, não é à toa que eu escolhi esse tema, é exatamente por conta das pessoas que não me ouviram quando eu desde setembro falava que o principal foco da Justiça do Trabalho, uma reforma trabalhista, era a cautela. Por quê? Vamos pegar uma breve cronologia. Em 13 de julho de 2017 foi publicada a Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista. Ela teve início da vigência no dia 13 de novembro. Exatamente no dia seguinte foi publicada uma medida provisória, que não só regulamentou vários pontos dessa lei, como introduziu outras tantas normas nessa reforma. Foi praticamente uma lei em cima de uma outra lei. Mas ela foi tão mal feita, tão mal costurada, que ela sequer foi levada à votação do Senado. E em 23 de abril de 2017, ou seja, pouco menos de um mês de hoje, ela perdeu... 2018, desculpas. Ela perdeu a sua vigência. Ou seja, todo esse período que ficou entre novembro de 2017 a abril de 2018, essa lei, se foi aplicada, ela perdeu a vigência. Tem efeito retroativo? Nós não sabemos. Entendeu? Agora, você fez essa aplicação, você quis sair na frente, você se atirou no precipício? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer como empresário. Vou dar agora para vocês uns exemplos de como os lemingues se comportaram, grandes lemingues. Justiça manda Raizen recontratar 250 demitidos da usina Tamoio em Araraquara. Foi uma demissão em massa feita no dia seguinte do início da reforma da lei trabalhista. O sindicato entrou com uma ação e as demissões foram invalidadas. Universidade Metodista, nada menos do que 83 empregados, entre eles 54 professores, mais 15 professores do colégio, foram desligados sumariamente e a Justiça mandou que a universidade reintegrasse os professores demitidos. Para quem trabalha na área, sabe que pior do que uma demissão é uma demissão quando o funcionário é reintegrado no trabalho. Falando agora diretamente, independente do perfil, você sabe que um funcionário, quando ele tem uma estabilidade, ele age de uma forma diferente. Mas é pior ainda quando ele é destratado pela empresa, que na verdade são demissões que não é o simples direito potestativo do empregado de eu tenho o direito de fazer a demissão, mas quando você sabe que o empresário age de uma certa forma do tipo, eu vou demitir você porque agora eu posso te demitir, porque eu não quero mais pagar o salário que você tem de direito e vou contratar você novamente para te pagar menos do que você ganhava. A gente sabe que esse tipo de conduta traz um malefício muito grande, não só para a empresa, como para essa imagem. E essa recontratação foi feita, a Justiça determinou. Mais um caso, esse bem famoso, a Rede Bandeirantes, de rádio e TV, fez também uma demissão. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo também entrou com uma ação e conseguiu eliminar. Só as empresas são lemingues? Não, não são só as empresas que se comportam como lemingues na Justiça do Trabalho. Os empregados também. Reclamante é condenado a pagar mais de R$700 mil de sucumbência.
O juíza do trabalho de Rondonópolis condenou um trabalhador a pagar 700 mil em honorários a uma empresa de transportes. Aquilo que todo mundo sempre defende, pedidos abusivos que aconteciam na Justiça do Trabalho, e realmente, se é para a gente tirar alguma coisa de bom dessa lei da reforma, essa é a única delas. Entendeu? Que é exatamente a punição, não para o empregado que perde a ação, mas quando faz um pedido exorbitante e absurdo só porque ele pode fazer. Para vocês terem uma ideia aqui, na sentença a juíza coloca aqui: o autor atribuiu ao pedido respectivamente os valores de 1.100.000, 555.000, 355.000, 94,77 e 12 milhões. Sobre todos esses valores atualizados, deve o autor o valor pagar sucumbência de 5%. Ou seja, nós temos aqui um caso de um motorista que trabalhava numa transportadora e que o pedido dele na reclamação trabalhista montava em quase 15 milhões de reais. É óbvio que a gente sabe que essa decisão ela não tem só um caráter de aplicação da lei, mas efetivamente uma punição para aqueles absurdos. Esse é um deles. Outro caso, a juíza usa a nova regra e condena a ex-funcionário a pagar 67 mil ao Itaú. É a mesma coisa, a juíza condenou o Itaú a pagar 7.500 reais pelo direito que efetivamente ela tinha, mas a ex-funcionária vai ter que pagar 67.500 de sucumbência. Então, a questão que a gente fala dos lemingues na Justiça do Trabalho não efetivamente são em relação para não fazer uso da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, como todo órgão do Poder Judiciário, se levado a sério, se levado com respeito, ele vai efetivamente trazer a justiça para quem a busca. Agora, ela é usada também, e está sendo usada agora, com essa modalidade, para coibir esses acessos. É dessa forma que você vai evitar esse tipo de situação. Temos uma situação aqui recentíssima, peço desculpa aqui pela data, de fato é 15 de maio de 2018, foi na verdade na terça-feira agora, o Ministério do Trabalho deu um parecer dizendo que a modernização trabalhista, você vê, ela nem faz o termo da lei, ela fala em modernização trabalhista, ela usa aquilo como se fosse um princípio e não a lei efetivamente, é aplicável de forma geral, abrangente e imediata, inclusive àqueles iniciados antes da vigência da lei. E aqui eu trago uma pergunta para vocês, será? Eu já digo para vocês, não, não é. Essa é uma orientação só do Ministério do Trabalho, mas o Poder Judiciário já tem se manifestado contrário a isso. O entendimento que deve prevalecer, e que, na minha visão, é o que vai prevalecer em relação à reforma trabalhista, é que as leis da reforma trabalhista, sem os efeitos da medida provisória que já foram cassados, elas só vão valer para os contratos efetivamente firmados após a vigência da lei, ou seja, a partir de 13 de novembro de 2017, e para as ações ajuizadas somente após de 13 de novembro de 2017. Tudo que vocês ouvirem ao contrário, eu volto para vocês. Cautela. Assim, você vai conseguir evitar de ser um lemingue. Entendeu? Faça um freio no seu penhasco, busque um escritório de advocacia que seja especializado nessa matéria, modernize as suas relações de trabalho, porque é possível. Quando eu digo a questão da cautela, como evitar ser um lemingue, não quer dizer não aplique o discurso aqui, não é de não faça a reforma trabalhista, não aplique a reforma ou não se modernize. A modernização veio para ficar. Essas alterações legislativas elas vieram para ficar. Basta que elas sejam feitas por pessoas especializadas e não por modelos buscados no Google. Então é isso, pessoal. Essa é a apresentação, essa é a minha dica para vocês. Não pulem no penhasco, não sejam seguidores cegos. Bom, mais uma vez, obrigado a vocês.